Fala pessoal, vamos dar continuidade na resolução das questões. Questão de número 71 diz o seguinte: alguns dos princípios que regem a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, como por exemplo o da legalidade e o da impessoalidade, estão expressamente previstos na Constituição Federal, Ao passo que outros, como o da moralidade, constituem princípios implícitos. Errado, pessoal. Lembre-se lá do famoso LIMP, Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios aqui estão expressos, ou seja, estão escritos na Constituição, ou seja, expressamente escritos na Constituição. Então, o princípio da moralidade não está implícito, ele está expresso lá na Constituição Federal. Ok? Por isso o item está errado. Vamos ver os princípios. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes dos Estados, Distrito Federal e município obedecerá aos princípios da legalidade, o L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Perfeito? Questão errada por esse motivo. 72. O princípio da eficiência, que caracteriza como um princípio implícito. Errado. A gente acabou de ver que é um princípio expresso, tá? Não está previsto expressamente na Constituição. Errado. Não precisa nem... Mas vamos lá. Isso aqui é importante, ó. Já que o princípio da eficiência é um dos princípios expressos do artigo 37 da Constituição, vale ressaltar que esse princípio foi inserido pela Emenda Constitucional número 19, de 98. Pode vir uma questão perguntando isso, tá? Dificilmente acontece, mas... Aí ele não pergunta exatamente, mas pergunta qual foi a Emenda Constitucional. Aí, já muita gente já cai. Então, é difícil, mas nada é impossível no que tange a concursos públicos. Vamos lá. Questão de número 73. Os princípios constitucionais explícitos da administração pública, explícitos, sublinho o explícito da administração pública, não se aplicam às sociedades de economia mista. O que é sociedade de economia mista, gente? Ela faz parte da onde? Da administração direta ou da administração indireta? Da administração indireta. Portanto, os princípios da administração pública se aplicam tanto à administração direta quanto à administração indireta, tá? Então já está errado por aqui. Aí aqui, haja visto que elas são formadas pela conjugação de capital público e privado. Errado, galera. Errado, tá? Não por isso aqui, porque é formado capital público e privado, mas porque está dizendo que está tentando justificar algo que não condiz, ó. Os princípios que regem a administração pública regem tanto a administração direta quanto a indireta. Portanto, as sociedades de economia mista, como integrantes da administração indireta, devem obedecer aos princípios expressos do artigo 37 da Constituição. Simples desse jeito, tá? Ele tentou justificar com algo correto, algo errado com algo correto. O CESP tem mania de fazer isso. Ele pega algo errado e justifica com algo certo. Vai continuar estando errada a questão. Então fica ligado aí. 73 é errada. 74. A impessoalidade é atributo a ser observado em relação aos administrados. É a própria administração. Nesse último caso, ou seja, a própria administração, os atos administrativos são imputáveis ao funcionário e não ao respectivo órgão da administração. Errado, galera. É aquela questão da teoria do órgão, está até dentro do direito administrativo. O agente público, aquilo que ele faz é imputado ao órgão. Quando você é um policial federal, você é um servidor público, tudo que você faz, você está representando o órgão, você está representando a entidade. Então, não vai ser imputado você, e sim a entidade. É claro que depois, havendo, no caso, sendo comprovado, o Estado pode vir com uma ação regressiva para penalizar você, tá ok? Então, questão errada. Os atos praticados pelo funcionário serão imputáveis ao órgão a que ele estiver ligado, teoria do órgão, aquela parada que eu falei, e não ao servidor, via de regra. Pois quando o agente age, ele está agindo em nome do Estado,
com impessoalidade. Perfeito, pessoal? Questão errada. 75. A proibição de acumular cargos prevista na Constituição não se estende aos empregos e funções das empresas públicas e sociedade de economia mista. Errado, se estende sim, tá? Se estende a empregos e funções, tá? Questão completamente errada. 76. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, sublinha aqui, ó, provimento efetivo, tá bem claro. Provimento efetivo. Em virtude de concurso público, são estáveis após 2 anos. Não é 2 anos, pessoal. Estabilidade é após 3 anos. Lembrando que existe a vitaliciedade, que é para a questão de membros lá do judiciário. Mas não estamos falando de vitaliciedade. Estamos falando de quê? Estabilidade. Estabilidade é 3 anos de efetivo exercício. Ó, vou direto aqui, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo. Olha aqui, ó, provimento efetivo. Ok? Em virtude de concurso público. Ok? Questão errada por esse motivo. Que está falando que é 2 anos. E quando na verdade é 3. 77. Gerson, sem vínculo estatutário, já está dizendo que ele não é o que? Estatutário. Prévio com o Distrito Federal, foi nomeado por Marcelo para exercer cargo em comissão no gabinete deste na Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Cargo declarado em lei de que? Livre nomeação, exoneração. Nessa situação, Gerson será contribuinte do regime próprio de previdência social. Pessoal, olha só. O enunciado deixa claro que Gerson não tem vínculo estatutário, logo não há que se falar em regime próprio. Gerson deve ser vinculado ao RGPS. O que é o RGPS? Regime Geral de Previdência Social. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou emprego público, o regime geral de previdência social, ok? O RGPS. E aqui a redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019, ok? Questão completamente atualizada aí. Questão de número 78, Samuel, servidor público distrital, ocupante do cargo de motorista, ingressou com pedido de aposentadoria após 5 anos de serviço distrital, sob o argumento de que, anteriormente, trabalhara também no cargo de motorista por 15 anos. Então, aqui tem 15 anos e aqui ele tem 5 anos. 15 e 5, ou seja, 20. Determinado município. Tendo a lei municipal que ampara os servidores públicos locais atribuída a contagem do tempo de contribuição em dobro para os servidores. Nessa situação, o pedido de aposentadoria de Samuel deverá ser deferido, ou seja, aceito. Galera, é errado. Não se conta em dobro, tá? Tá errado isso aqui. Completamente errado. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, tá? Isso é um tempo de contribuição fictício. Ele não contribuiu a mais aí para contar em dobro. Ele tem que 20 é 20, 10 é 10, 5 é 5. Não 5 é 10, 10 é 20, entendeu? Questão errada. 79. Caso determinado trabalhador rural ajuize ação visando obter provimento que lhe assegure o recebimento de remuneração pelo trabalho noturno superior à remuneração do trabalho diurno. O juiz deverá rejeitar o pedido, pois a Constituição Federal não conferiu, se lembra que eu falei, palavras como não, somente, exceto, exclusivos e daí em diante, mas você tem que sublinhar porque muda o sentido. Não conferiu ao trabalhador rural o direito postulado. Errado, galera. Pelo contrário, é direito do trabalhador receber a mais
pelo trabalho noturno do que a remuneração do trabalho diurno. É direito, está na Constituição. E não pode haver distinção entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Olha, ele é trabalhador rural, não é porque ele é rural, ele trabalha na área rural que ele não vai receber o trabalho noturno a mais. Quem trabalha noturnamente sabe que recebe a mais. A mesma coisa serve para o trabalhador rural. Ok? Questão errada. Ó, pelo contrário, o juiz deverá aceitar o pedido, pois a Constituição Federal é clara, que o trabalho noturno deve ser remunerado de forma superior ao diurno. Aí aqui, o artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Eles podiam dizer somente dos trabalhadores urbanos e tentar fazer uma historinha da carochinha ali. Além de outros que visem a melhoria de sua condição especial. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Perfeito? Questão errada. 80. Tanto o trabalhador urbano quanto o trabalhador rural tem direito à assistência gratuita para os seus filhos e dependentes em creches e pré-escolas até determinada idade. Perfeito. Ele poderia complicar mais colocando a idade, mas só falou até determinada idade, está correto. Ó. Aí eu botei aqui, ó, que é até 5 anos, tá? É a idade, ó. Artigo 7º, assistência gratuita aos filhos e aos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. A questão poderia ter sido mais um pouco complicada se cobrasse a idade, mas não cobrou, mas fique atento que é 5 anos, ok? Até 5 anos de idade. Questão correta. Ficamos por aqui e até o próximo bloco.